Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham agora no nosso canal no YouTube, no Pode Falar Podcast dessa quinta-feira. Hoje eu tenho aqui comigo a presença ilustre do pastor Gabriel Freitas. Boa noite, pastor Gabriel. Boa noite, pastor Luiz Matos e todos os amigos, que estão agora pelo Instagram e também pelo YouTube. Com a gente aqui também a dona Milena, que é a esposa do pastor Gabriel. Boa noite, dona Milena. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite a todos. E aqui também a gente está com a Raquel, que daqui a pouco vai contar a história dela, que é muito bacana. Boa noite, Raquel. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite a todos. Bem, pessoal, olha, hoje o nosso tema, o tema do nosso podcast, a gente estava conversando, eu e o pastor Gabriel, esses dias, sobre o que tem acontecido muito na internet, nas redes sociais, e de como o que tem acontecido tem influenciado e pode influenciar os jovens de hoje, né? Já que o pastor Gabriel ele faz um trabalho com um grupo chamado FJU, né? Força Jovem Universal, que é um trabalho específico para jovens. Queria que o senhor falasse, já nessa abertura, um pouco desse trabalho. Pastor Luiz, o Força Jovem ele tem o objetivo de trazer os jovens que estão perdidos nas drogas para a presença de Deus. E nós temos várias atividades, vários projetos, né, para poder alcançar os jovens. Nós temos o projeto Esporte, né, que traz os jovens que estão nas drogas, no tráfico, através das atividades esportivas. Temos o basquete, temos o futebol, temos o vôlei, né, temos até aulas também. E o futsal feminino que a gente tem aqui em Macaé, aonde está crescendo bastante, né? Foi até um projeto que surpreendeu, está chegando muitas meninas novas nesse projeto. Temos o Cultura, que a Raquel é a coordenadora desse projeto, né? Que trabalha com a arte, com a música, com a dança, com o teatro. Ela até pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. Temos outros projetos também, né? Temos o Arcanjo, nós temos o projeto Mídia, que é a galera da foto, que trabalha por trás dos bastidores para fazer a coisa acontecer. Mas o objetivo é trazer os jovens que estão perdidos no mundo, nas drogas, para a presença de Deus. Presença de Deus, ressocialização, né? Ressocializar os jovens. É um trabalho que é magnífico. Inclusive, nós conseguimos até na Câmara de Vereadores aprovar, né, o dia municipal aqui Daqui a pouquinho, né? A gente vai falar sobre isso. Bom, gente, o nosso tema de hoje nós vamos tratar e falar sobre a imagem e semelhança de Deus. Eu quero até ler esse versículo aqui, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, que diz assim, olha só. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pastor Gabriel, eu particularmente, eu nunca vi a Deus pessoalmente. Eu não sei descrever a aparência de Deus. Sim. Mas nós cremos que Deus, ele tem a aparência do homem original, como foi criado lá no paraíso. Digamos assim, já que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, a gente trata a semelhança como algo bem parecido. Sim. Né? E o que nós temos visto no dia de hoje, com todo esse apelo da internet, com essas questões ideológicas que nós estamos vivendo no mundo inteiro, e a gente tem observado que as pessoas, é claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente não está aqui para julgar a opção ou a escolha de ninguém, mas como nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos observado que há uma mudança tanto na aparência quanto na natureza das pessoas com relação a Deus, e é o que nós vamos tratar aqui hoje, porque a gente não sabe, a gente tem visto que as coisas têm tomado um rumo que não é muito bom. E por quê? A gente já vai entrar no mérito da questão.
Mas eu queria que o senhor falasse também, dona Milena, a respeito dessa questão, dessa transformação de imagem, se é que podemos falar assim. A gente vê, o pastor Luiz, que, vamos colocar assim, o mal, né, o inimigo, ele tem trabalhado pesado para desconstruir a imagem de Deus. Ele tem raiva de Deus. E ele sabe que em Deus ele não pode tocar. Ele já foi vencido, ele já foi expulso. Ele já sabe qual é o lugar dele, só falta aplicar a sentença. Então, para ele conseguir, vamos dizer assim, tocar em Deus, ele toca no ser humano, que é a criação de Deus. Como o senhor falou, somos a imagem e a semelhança de Deus. E a gente tem visto esse trabalho do mal através das mídias, através, vamos dizer também, das redes sociais, dos filmes, plataformas de filmes. Eles têm trabalhado pesado para desconstruir a imagem de Deus, que é o tema que a gente vai falar hoje. E o alvo tem sido bastante, tanto crianças como jovens, né? Eles estão indo agora na base, né? Que é o jovem. Né? Eles estão desconstruindo a base, que é o jovem, que é o futuro. O jovem é o futuro da nação, é o futuro da obra de Deus. Então agora eles estão indo no futuro para poder desconstruir lá na frente, vamos dizer, a nação, né? Dona Milena, a senhora que ajuda seu esposo, pastor Gabriel, nesse trabalho, a senhora deve conversar com muitas jovens, meninas, né? Qual seria a principal razão ou as principais razões que faz com que uma menina queira passar por uma transformação de imagem? Por exemplo, ela é uma menina normal, comum, como todas as outras meninas, mulheres que tem, mas de repente ela vê uma figura na internet, uma influenciadora, uma artista, e ela então quer também se espelhar naquela pessoa e também passar por essa transformação. E isso tem um motivo. Quais são os principais motivos? Pastor Luiz, eu acredito que um dos principais motivos, se não o principal motivo, é justamente a falta de Deus, né? Porque quando a gente não tem Deus, quando a gente não tem essa base que é Deus, então a gente precisa construir algo em que se segurar, né? Que é justamente, né, ter uma autoconfiança. Então, ela quer transmitir no exterior, infelizmente, o que não tem dentro. Então, o exterior quer chamar atenção no exterior, quer se caracterizar de alguma outra forma. A gente vê hoje muito isso com relação à vaidade, né? As mulheres hoje estão muito vaidosas, as jovens muito vaidosas e muito ligado realmente à vaidade, mas justamente porque o interior falta algo. Então, isso elas tentam demonstrar no exterior. A senhora falou falta de Deus. De fato, isso é um fato. Mas a gente, por exemplo, a gente teve uma discussão esses dias aí na internet, a gente não vai citar o nome de ninguém aqui, mas a gente percebeu que uma dessas artistas, ela praticamente se descaracterizou do que ela era. E é uma artista que até então se dizia evangélica, que servia a Deus. Como é que a gente trata isso? Eu queria também saber de vocês se a pessoa estava seguindo a Deus, se estava servindo a Deus, se realmente ela era evangélica. Por que ela chega a esse ponto? Porque o que leva essa pessoa a esse ponto? Daqui a pouco a Raquel vai falar, porque a transformação da Raquel foi inversa. A gente vai pegar já a história da Raquel. Mas a gente fica querendo entender o porquê que uma pessoa que outrora parecia ser uma serva de Deus, devota, e de uma hora para outra ela se descaracterizou totalmente de uma pessoa que ela era, de quem era ela, pelo menos exteriormente. Porque a gente vê muito o exterior, a gente não consegue ver o interior da pessoa, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu sou evangélica, eu sou isso, aquilo, mas ninguém sabe o que está no interior dela. Então, assim, eu queria saber de vocês o que de fato aconteceu. Será
que ela um dia teve um encontro com Deus ou não. Mas antes de vocês falarem, eu quero falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo que elas podem mandar uma pergunta, pode fazer um comentário, pode mandar uma pergunta para o pastor Gabriel, pode mandar uma pergunta para a Raquel. Deixa eu ver aqui, ó, já tem aqui, ó, o Vemerson Patrick, ele é lá da Serra, tá ligado aqui, falou: Deus abençoe o pastor Luiz Matos. O José Carlos Andrade também aqui deu boa noite, e a Madalena da Silva também. Pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu boa noite, fique à vontade, a gente está aqui para poder ler o seu comentário e responder a sua pergunta. Então, pastor Gabriel, dona Milena, e aí? Antes de entrar nesse assunto que o senhor colocou agora, respondendo a pergunta inicial que o senhor fez à minha esposa, né? Queria concluir aqui. O senhor falou a maior causa, né? Assim, temos várias. A gente atende jovens, conversa, por exemplo. Eu já atendi jovens, que eu acredito também que possa ser até o caso da Raquel também, que para ser aceito naquele grupo de amigos, então começa a se vestir igual. Por exemplo, não falando mal, né? Tem os góticos, tem os roqueiros, funkeiros. Então, para ser aceito por determinado grupo, começa a se transformar. É a tal da tribo, né? Aí quer fazer parte daquela tribo, né? A beber, a usar drogas, a usar roupas que não usava antes, colocar brinco. Agora, a maior causa, eu posso dizer assim, minha esposa também, ela atende mais as meninas do que eu, ela já atendeu casos assim, eu também, que a menina se transformou totalmente, passou a ter raiva. Abuso. Sofreu abuso na infância, às vezes até abuso de pessoas que era para cuidar, mas não cuidou, não protegeu, até familiares acontece. Então, e vice-versa, já vi casos de meninas que foram abusadas e homens também. E a menina, ela se transformou, ela começou a se vestir como homem, ela passou a ter ódio, raiva de homens, e mudou a sua aparência totalmente, que você olha o antes e o depois, você não reconhece mais. É um processo pós-traumático, digamos assim. Na maioria dos casos, eu posso falar para o senhor, na maioria, é abuso. Vamos falar aqui com a Raquel. Raquel, você que passou por isso, conta um pouquinho da sua história aí. Como é que era a tua vida? Como é que você cresceu? O que você passou até você chegar onde você chegou? Claro, hoje você está bem, tá transformada, né? Sim. Mas conta pra gente, só pra gente começar a entender, contextualizar, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, poder entender melhor até a respeito do tema que nós estamos tratando aqui nessa noite. Inclusive, pastor, esse tema, né, dessa artista, que ela teve essa desconstrução da imagem dela, meio também que eu meio que me identifiquei. Por quê? Ela também era uma pessoa igual a mim, nós nascemos em um lar cristão, então eu nasci em um lar cristão. Meu pai e minha mãe me ensinaram os princípios. Eu cresci na EBI, né? Foi um lar cristão que eles me colocaram ali para me mostrar o caminho certo. Na idade dos meus 9 anos, foi ali que eu comecei a me sentir deslumbrada pelo brilho do mundo. Eu tinha curiosidade. E aquela questão também, como eu era uma menina muito retraída, muito quieta, naturalmente eu comecei a fazer parte de grupos de amigos, e ali eu fui meio que me achando uma pessoa, agora eu encontrei a minha personalidade. E aí eu comecei a naturalmente a ir para festa com esses meus amigos, comecei a fazer uso do álcool, e no início é tudo maravilhoso. Então, no seu caso, não foi essa questão do pós-traumático, foi você... Foi uma escolha minha, uma escolha pelo brilho do mundo. Sim, o lar era um lar que eu vivi desde a minha infância. A minha infância, eu digo que foi a melhor parte da minha vida, porque foi na minha pré-adolescência para minha adolescência, foi aí que eu escolhi, e aí que começou a ruína da minha vida. Você fez a escolha do processo de desconstrução, né? Sim, exatamente. E ali eu comecei no início tudo bem, só que eu achava que todo mundo queria o meu bem,
E ali começou, né? Eu a iniciar até crise de depressão, de ansiedade, porque eu queria demonstrar algo e as pessoas também não me entendiam. E ali eu também fiz altares errado. Então eu me apegava em relacionamentos. E era eu não percebia que era aquele vazio que eu sentia. Para mim era algo assim, da vida. Para mim era algo incansavelmente. Dona Milena, ela falou em vazio, em vazio. A senhora acredita, em Pastor Gabriel, que muito disso se dá a um vazio existencial da pessoa? Ela fica procurando preencher um vazio que ela nem sabe o porquê ela sente aquele vazio. Nós sabemos que isso é a ausência de Deus. Mas muitas das vezes as pessoas, por mais que tenham nascido num lar cristão, ela cresce com algumas informações, mas não tem aquela experiência. Então, vocês acreditam que isso também é um pouco do vazio existencial das pessoas ainda não terem se encontrado com o verdadeiro sentido da vida? Sim, eu acredito que a alma, ela quer ter um encontro com o seu Criador, né? E enquanto esse momento não chega, então a alma fica perdida, procurando no que se agarrar para conseguir ter a verdadeira felicidade, né? E a gente não encontra isso, né, nas religiões, a gente não encontra isso em informações, mas somente quando a gente tem um encontro de fato, de verdade, com o Criador, que é uma experiência única e inigualável. Ali a alma encontra o Criador e ali há o novo nascimento, né? Que nós falamos. E aí, Pastor Gabriel, as pessoas ficam buscando preencher esse vazio em coisas e pessoas, né? Exatamente. Há quem tenta preencher o vazio, como a Raquel tentou preencher nas baladas, nas amizades, nas noitadas. Há quem tenta preencher até nas drogas. Aí fica a madrugada ali zoando, usando droga, mas só que no outro dia, aquela falsa alegria, no outro dia ela acaba. Só fica o vazio e a dor de cabeça. E ela precisa sempre de uma dose maior, uma dose mais forte. Exatamente. Há quem tenta preencher em relacionamentos. Se relaciona com um, com o outro, e não preenche nunca. O senhor sabe que o plano inicial de Deus era andar em comunhão com o homem, né, no paraíso, na época de Adão e Eva. Deus toda tarde, na viração, né, ele descia e ele tinha comunhão ali, é muito forte, né, ele andava ao lado de Adão e Eva. Só que pela desobediência, o pecado do homem, Deus foi obrigado a tirar eles do paraíso. Não é que Deus é ruim, eles desobedeceram, eles transgrediram a lei. Então eles foram tirados do paraíso e perderam esse privilégio de ter essa comunhão com Deus. E até hoje o ser humano tenta preencher esse vazio em coisas e pessoas, mas é um vazio que só Deus pode preencher. Todo ser humano dentro de si tem essa lacuna, que só o Espírito Santo pode preencher. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Irênio Bastos, pro João Silva, pra Janaína Alves Salles, que deu uma boa noite, falou aqui: o testemunho da Raquel é lindo. O Júnior Santos também, o Tiago Gonçalves e o Alan Pereira. A gente sabe que lá no paraíso, o senhor falou do paraíso aí, lá que era um lugar de comunhão com Deus, foi ali que infelizmente também nasceu todos os males. Ali nasceu inclusive o vazio existencial que o diabo conseguiu fazer através de oferecer a Eva uma coisa que não podia tocar. Engraçado que outro dia eu estava falando para as pessoas o seguinte: a curiosidade, tem um ditado que diz que a curiosidade mata, né? Porque aquela árvore, como está escrito, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas se a gente pensar direitinho, o bem Adão e Eva já conheciam. Eles viviam sob a tutela do bem e do bom. Para que buscar o mal? Exatamente. Para que buscar o mal? Né? E é justamente o que acontece com as pessoas, com a alma das pessoas, com essa ausência de Deus. Elas buscam o mal que é oferecido pelo mal
como se fosse um bem, né? As pessoas é como se o mal oferecesse aquele prato cheio de pedra, mas com uma cobertura muito bonita, aquele prato muito enfeitado que abre o seu apetite para você ir buscar aquilo ali, né? E muitos jovens hoje caem nessa ilusão, né? Da curiosidade. É apresentado algo como se fosse bom, mas na realidade não é. A Bíblia até fala que tem caminhos que para o homem parece que é bom, mas o final é mau. A pessoa oferece ali, é só um tapinha que você vai dar aqui nesse cigarro de maconha para dar uma onda. Só vai dar uma onda, você vai ficar... Aí ele vai dar um tapa. E daqui a pouco 2 tapas, daqui a pouco começa a usar outras drogas, quando vai ver, tá viciado. Mas a curiosidade levou ele a experimentar. Eu tenho um primo, já tem muitos anos isso, hoje ele não está mais preso, que foi apresentado a ele o tráfico. E ele começou a praticar furtos, esse meu primo, e falaram para ele que ia ser uma boa. Que eles iam fazer um assalto, que ali ia ser uma boa, que eles iam ficar ricos. E nessa aí ele pegou mais de 10 anos de prisão. O que era bom acabou se tornando mal. E muitos hoje caem nessa, curiosidade. E nem tudo que é apresentado a gente tem que experimentar. Infelizmente, a gente está tratando desse assunto aqui, são 7h26, porque a gente, de tudo que a gente está tratando aqui, dona Milena, a gente tem percebido que os jovens, principalmente, não só jovens, estou falando aqui de jovens, eles têm passado por essa desconstrução de imagem por causa de tudo isso que a gente está tratando aqui, e que, infelizmente, está trazendo um outro mal muito grande que tem afligido muitos jovens no dia de hoje, que é a depressão. A senhora tem atendido muita gente assim? Muito. Não só pessoalmente, mas até mesmo pelo WhatsApp. A gente atende meninas com depressão, que a gente sabe que não está bem. E até mesmo aqueles que a gente acha que está bem, mas por trás também tem um fundo de depressão. E essas pessoas acham que tratando ou de mudando a aparência, isso vai ser resolvido, né? Mas não se resolve no exterior o que é interno, né? Como é que foi para você, Raquel? Fala para mim. Inclusive, pastor, eu passei por um processo bem doloroso. Eu comecei a desenvolver depressão por conta de... Hoje eu tenho esse entendimento, mas quando eu comecei eu não tinha esse entendimento, que é a ausência de Deus, eu estar vivendo no pecado. Porque assim, eu ouço muitas pessoas falar, a liberdade é fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, mas não. Quem está lá no mundo fazendo o que quiser, ele está sendo prisioneiro dele mesmo, e foi o que aconteceu comigo. Eu vivi uma vida que eu fazia o que eu quisesse. Eu era dono da minha vida, eu era independente, fui morar na capital, e ali começou. Eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter crise de ansiedade, que eu passava mal na rua, quase desmaiando, eu ia parar no hospital, eu fiquei internada. O médico fazia bateria de exames, não conseguia encontrar nada. Eu não falava com minha mãe, que eu não queria preocupar minha mãe. Minha mãe aqui em Macaé, foi, não vou preocupar minha mãe, eu vou segurar essa onda aqui, né? E assim, e aí ele falava, o médico falava, você deve estar estressada, trabalhando, estudando demais, vou dar um remédio. Que aí foi, ainda bem que eu tive um pouquinho de juízo, que eu não tomava o remédio, que eu não gostava, então eu conseguia fugir do hospital sem eles me verem. Mas você também passou por esse processo de desconstrução de imagem? Você quis mudar a aparência, essas coisas assim? Passei. Eu comecei a querer andar muito de preto. Eu não era, assim, uma gótica, não. Mas eu vejo hoje o seguinte, hoje eu enxergo de uma maneira que o exterior reflete o que é o interior. O meu interior estava obscuro. Então eu só queria andar de preto, com ornamentos, acessórios. Eu queria estar assim. Uma vez eu pintei meu cabelo, tem uma vez que eu pintei, até cheguei a pintar de vermelho, mas foi uma tinta que saiu rápido. Ainda bem. E eu queria mostrar algo, uma personalidade forte para as pessoas. Só que só eu sabia o que eu vivia depois que eu saía do meio de todo mundo, ou quando também eu vivia no meio de todo mundo e eu olhava e perguntava, qual é o sentido? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Eu já cheguei, pastor, a ter desejo de suicídio. Eu no metrô,
eu pensava em me jogar na frente do metrô, indo trabalhar. Mas mesmo assim eu achava que aquele pensamento era meu, que não era o mal me influenciando. Porque cada vez que eu me jogava no pecado, cada vez que eu queria fazer as minhas vontades, eu ia cada vez pior dentro de mim. E aí que chegou um momento que eu passei tanto mal que eu fiquei 10 dias internada. E aí foi onde eu pedi ajuda à minha mãe. Depois você vai contar o resto. Sim. Pastor Gabriel, o senhor acredita que por causa dessas influências, porque a gente sabe que não é uma influência somente de uma pessoa, por exemplo, que a gente vê na internet e a gente quer copiar, mas aquela pessoa que virou, entre aspas, uma influencer, ela também é influenciada. Sim. Né? E aí, uma das coisas que a gente vê que está acontecendo, a pessoa quer mudar a aparência para chamar atenção, para ficar em evidência. E a gente sabe que tudo isso é uma desconstrução da imagem e semelhança de Deus para construir a imagem do mal. Porque a gente, por exemplo, no caso dessa artista, de outro artista também, a gente olha assim e a gente vê que não é a mesma pessoa. Não é. A gente vê que há uma mudança drástica, né? Você vê uma menina com um rosto angelical e você olha agora, você não reconhece. Eu estava vendo também, pastor, de um rapaz, teve o brasileiro, teve outros também. Você vê, ele quis mudar a imagem dele, que era a imagem semelhante de Deus, para se tornar o boneco Ken. Uma desconstrução também. A outra para querer se tornar a Barbie. Temos também artista, tem um cantor também, que cantou no Raul Gil, né? Que fez muito sucesso na época, que uma das músicas até cantada até hoje, aquela música Aleluia, né? Uhum. Que esse superou todos os limites. Um jovem rapaz, você olha hoje, totalmente transformado. Você não vê mais ali, não falando mal da pessoa, que a gente não está para julgar ninguém, como o senhor falou no começo, julgar a orientação sexual de ninguém, mas você não vê mais ali a criação de Deus. Vocês acreditam, dona Milena, também, que isso também, é claro, a gente sabe que isso tem uma origem. Nós sabemos a origem disso tudo. Mas que essas questões ideológicas que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro também influenciam muito para que isso aconteça? Com certeza. Não só, né, essa questão da imagem e semelhança de Deus, mas muitas outras questões, né? Com relação à política, né? Com relação a muitas coisas no mundo. A gente, por exemplo, falando de ideologia, eles tentam maquiar tudo isso aí, falando que Deus é amor, e porque Deus é amor, tudo é permitido, e que nem falaram aí nessa eleição que o amor venceu, essas coisas todas. Então, pastor Gabriel, essas questões ideológicas também têm influenciado muitos jovens para que eles também passem por esse processo de desconstrução da imagem e semelhança de Deus, até entendendo que eles estão construindo uma verdadeira imagem deles, que aquilo ali é do eu deles. Sim. Tipo assim, a pessoa fala, nada contra, a gente não está aqui julgando a opção de ninguém, mas, por exemplo, eu estou vendo coisas bizarras na internet, por exemplo, pessoal, eu me sinto um cachorro, então a pessoa, já viu isso? É uma coisa... Outro dia eu estava vendo uma pessoa, uma menina, um porco, outra se sentia um pônei. Eu do pônei, eu vi ela andando igual um pônei, então, assim, cavalgando. É uma coisa terrível, e a gente vê que isso aí é um vazio existencial, mas que tem uma influência negativa, de uma força negativa, que vai no subconsciente da pessoa. O senhor falando isso aí, a gente vê também, né? O homem, o ser humano, querendo criar um Deus à sua imagem, à sua semelhança. Exatamente. Um Deus do seu jeito, da sua maneira. Uma libertinagem, como a gente vê hoje aí nas igrejas, né?
é um assunto polêmico, mas a gente vê nas igrejas hoje a libertinagem. Pode tudo, vale tudo, um evangelho de portas abertas, e não é assim que está escrito na palavra de Deus, né? Diz Aliás, que o evangelho é nem portas largas, na verdade. Eles querem um evangelho de sem portas, porta, né? sem porta. Só que com pode armação, tudo. né? E a gente sabe que não é assim. Está escrito que a porta que leva para o reino dos céus, ela é estreita e apertada. Há sacrifício, há renúncia, tem que se abrir mão do seu eu para poder fazer assim a vontade de Deus. A gente vê isso, né? O ser humano quer criar um Deus da sua maneira, do seu jeito, quer fazer as coisas da sua maneira, e não é assim que funciona. É do jeito de Deus e da maneira de Deus. Vamos dar boa noite aqui a galera aqui, ó. Catedral FC Macaé, estamos ligados. Alan Pereira, boa noite. Boa noite. Igor Gabriel tá dando aqui. FJU, Catedral Macaé Conectada. A Bianca Santos. A Joyce Chaves. A Fabiana Ares. FJU da Aroeira, tá ligado? Tá aqui o Júnior Santos, diz assim: felizmente essa é a realidade de muitos jovens hoje. Posso falar por mim mesmo que por várias vezes procurava em coisas e em pessoas preencher um vazio que existia na minha alma. O Igor Gabriel fala assim: querendo ou não, a política influencia diretamente na nossa sociedade. A Janaína Salles fala assim: as pessoas perderam totalmente a identidade e acreditam que isso é liberdade. Era assim que você pensava? Era assim. E assim, eu trazendo agora para a atualidade, é uma coisa que eu percebi. Qual é o assunto agora atual? O visual luciferiano. Não sei se o senhor já chegou a averiguar essa questão, que é o quê? Pessoas, artistas, meios, o que for, que tem a referência do Lúcifer, que é o quê? Para ter essa imagem, né, do próprio Lúcifer. E através de quê? Do desenvolvimento pessoal. Então, cada pessoa, ela começa a querer desenvolver as tuas ideologias, os teus achismos, a visão de como vê o mundo. Então, assim, supondo, o que há algum tempo atrás eu comecei a observar isso. Há muitos artistas que antigamente, você vê pelos clipes, eram clipes singelos, clipes doces, com palavras sutis. E esses mesmos artistas hoje estão com essa pegada totalmente obscuro. Músicas de duplo sentido. Duplo sentido, é o preto, é o vermelho, símbolos ocultos estando no meio. Interessante que hoje, ela falou uma coisa interessante dessa questão luciferiana, que as pessoas hoje elas estão trabalhando nessa questão. Elas desconstroem a imagem e semelhança de Deus, mas querem construir a sua própria imagem para alcançar um sucesso, mas de forma luciferiana, porque se você for analisar no contexto bíblico, lá em Ezequiel, Lúcifer quem era? O cara que andava no brilho das pedras, que assentava sobre os montes, que tinha um certo poder, e era um cara de sucesso, era um anjo de sucesso, digamos assim, e que é o que ele oferece, né, às pessoas, e isso também é um ponto influenciador muito forte, e ele está fazendo isso através da internet. Sim, ele regiu o coral, né? Então, ele faz isso também através da música. Muita coisa. Ele era o chefe dos músicos, né? Sim. E a música, ela influencia muito jovens. O meio artístico, os artistas. Eu estava lembrando também daquela cantora que a gente estava falando hoje brasileiros. Aquela cantora, se não me engano, o nome dela é Miley Cyrus. Ela, quando começou, a mesma coisa, uma garota com um rostinho angelical. Hoje você olha para ela totalmente desfigurada. Descaracterizada. As músicas que ela canta hoje, as roupas que ela veste hoje, a gente vê ali que houve uma desfiguração, vamos dizer assim. A gente não vê mais ali a imagem pura, a imagem doce que é a mulher, né? Agora vamos lá, Raquel. Aí você passou mal, foi para o hospital, até Sim. que você recorreu à sua mãe. Sim, senhor. E ali eu percebi que ali algo estava acontecendo, né? Porque eu
Nesses 10 dias que eu passei mal, que até então os médicos não descobriu o que eu tinha, e eu não conseguia nem dormir, porque eu deitada, eu me sentia sufocada. E isso Deus me mostrou só quando eu cheguei na igreja, que ali era o próprio demônio mesmo. Posso falar claro assim, pastor? Já falou. querendo me sufocar, né? Querendo levar a minha alma. E aí eu tive esse entendimento. Foi aí que eu comecei a buscar de uma maneira, né? Assim, eu creio em Deus, mas eu vou continuar aqui na minha vida, fazendo as minhas vontades. Então, mesmo assim, mesmo depois que eu passei por isso, eu melhorei, fiquei bem, entre aspas, mas aquele buraco cada vez aumentava mais e mais na minha vida. Você sabe que a maior ilusão que a pessoa tem é que ela tem liberdade quando ela acha que só fazendo o que ela quer, ela tem liberdade. E é justamente ao contrário. Você tem liberdade quando você faz o que você não quer. E existe a diferença, né, de liberdade e libertinagem. É o que a gente vê aí, né? Deixa eu ver aqui o comentário aqui do Walter, que ele fez um comentário aqui interessante. Ele diz assim: estão deturpando a imagem e semelhança de Deus e fazendo com que seja algo sem graça, incentivando uma mudança que ridiculariza o que Deus criou. Isso é fato. A Anelisa fala assim: hoje em dia os jovens têm sido influenciados por na maioria das vezes, pelos influencers e artistas. Isso aí é. Aqui o Igor Gabriel falou aqui do cantor aí que você falou, mas a gente não vai aqui citar o nome, porque senão daqui a pouco vão falar que a gente está falando mal de todo mundo. E a intenção não é essa. A nossa intenção aqui é mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né, que o quanto isso é prejudicial para uma pessoa. E o que preocupa é que com esses casos de descaracterização da imagem e semelhança de Deus, é que o aumento da depressão, da ansiedade tem se tornado cada vez maior. E quantas pessoas não têm tirado a própria vida, né, pastor Gabriel? E eles querem normalizar algo que não é verdade, né? A gente sabe que existe uma agenda, e muitos até nem são, mas aceitam dinheiro para passar uma coisa que na verdade eles não são. Existe aquilo que é comum e existe aquilo que é normal, né? Comum e normal. O normal é aquilo que Deus criou. Comum, não é porque está todo mundo fazendo que eu vou fazer também. Então tem muita gente que está entrando nessa, está se tornando comum. A depressão hoje está se tornando comum. Como ela falou ali, luciferiano, né? Sim. A pessoa, poxa, querer se tornar o diabo é brincadeira. Mas é algo que hoje em dia está se tornando comum. Eu lembro que não falando mal também, na primeira vez que teve lá o beijo gay na Globo, foi um negócio assim, todo mundo foi assistir aquela cena, foi uma polêmica. Mas hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Hoje é comum. Não é normal, né? A gente sabe que, não, pra gente não é normal. No sentido mas para as pessoas da fé aí não fora, é normal, mas está se tornando comum. Eles estão trabalhando. Se você passar ali agora ali na Praia dos Cavaleiros, aqui você vai ver. É a coisa mais comum do mundo. A gente não está aqui, não estamos julgando nem discriminando ninguém, Com cada certeza. um com seu cada um. Mas a gente está trazendo na realidade. Eu estava lendo também, vindo para cá, uma passagem lá do livro de Romanos, no capítulo 1, que fala dessa questão, né? Que essa desconstrução passa. Inclusive, eu falei outro dia, não sei aonde, que assim, as pessoas falam assim: Jesus está voltando, estamos no tempo do fim do mundo. Mas a gente sempre ouviu falar de guerra, rumores de guerra. Quantas guerras nós tivemos e estamos tendo no dia de hoje? Quantos terremotos já tivemos, maremotos, tsunami? Eu acho que hoje o maior sinal da volta de Jesus é essa questão da mudança de natureza. É a desconstrução da imagem e semelhança de Deus, e o homem e a mulher mudando a natureza de Deus pelo modo contrário, como está escrito lá em Romanos 1:26. Coisas essas que trazem a ira de Deus, né? Quando Deus destruiu lá na época de Noé, porque eles estavam assim, bebendo, se prostituindo. A gente tem também o caso da cidade de Sodoma e Gomorra,
né, que já estava um nível de pecado tão grande, as mulheres mudaram o seu modo natural de se relacionar. E os homens Os homens- queriam até abusar dos anjos, cara. Então tava uma desconstrução tão grande de imagem. Que Deus não Que- teve saída a não ser destruir aquela cidade. Exatamente, é o que o senhor falou. É um dos sinais que a gente vê que está faltando pouco para a volta do Senhor Jesus. Mas e aí, Raquel? Depois disso tudo aí, dessa confusão toda aí, que você passou mal e tal, Sim. como é que você chegou? Como é que você buscou? Como é que você encontrou? Teve esse encontro real, verdadeiro com Deus? Então, eu tive meu fundo de poço, né, pastor? Uhum. Não vai no amor, então vai pela dor. Então, Deus, ele foi na minha ferida, né? Eu tinha minha mãe como a minha melhor parte de mim. Tinha muitas coisas que eu não fazia no mundo, como inclusive prostituir, que era uma das coisas também que eu tinha muitas propostas, porque eu pensava nela na hora. Eu falava assim, não, minha mãe não vai gostar. Então, eu tinha minha mãe como a minha própria imagem, a melhor parte de mim. E foi por conta disso. Eu cheguei a um momento, minha mãe da fé, eu falo nem que eu perdi ela, eu falo que Deus a recolheu para me ganhar, porque eu que estava perdida lá no mundo lá fora. E foi assim que eu cheguei, nessa condição. A minha alma, ela já estava gritando, e ali eu percebi que era tudo espiritual. Que aí eu percebi, eu tinha depressão. Eu não sabia, eu tinha ansiedade, eu não sabia. Isso é um desejo de suicídio. Eu achava que era só um pensamento que vinha e ia embora. E ali eu fiquei face a face e Jesus me mostrou, olha, é assim, você tá desse jeito. É a tua alma que tá totalmente estrelhaçada, é a tua alma. E ali eu comecei a buscar. E primeiramente, pastor, me esvaziar de si mesmo. Essa foi o meu maior sacrifício. Você começou a desconstruir a desconstrução. Exatamente. Anos e anos, décadas e décadas. Imagina, você vivendo de uma maneira e depois você chegar ali e, opa, tô fazendo tudo errado. Eu achei que não tinha mais nem jeito pra mim, pra ser sincera. Você estava limpando o entulho, né? Exatamente. Desconstruindo a desconstrução para poder fazer tudo novo. Tudo né? novo. É o que Deus faz, né? É tudo novo. Desde que faço nova todas as coisas. E aí você teve um encontro com Deus verdadeiro. Agora foi para valer. Agora foi para valer. Foi para valer. Você lembra qual foi o dia da semana? Se foi um domingo, se foi uma quarta? Foi exatamente o encontro com Deus. Foi exatamente no dia que Deus levou a minha mãe. Sabe por quê, pastor? Ali eu me humilhei. Porque até então eu buscava pela salvação dela, ela com vida. E eu tinha certeza que eu e ela ia estar no altar dando testemunho, ela viva. E aí, naquele dia que Deus falou assim, olha para dentro de você. E ali eu me coloquei aos pés dele. Eu já tinha o meu altar criado em casa. Em uma semana, eu já tinha meu altar em casa. E ali eu me humilhei. E quando eu recebi a notícia, na mesma hora veio uma paz. Assim, Deus falando assim, tô contigo, não tenha medo. E ali eu não entendi. Eu falei assim, não tô entendendo, tô passando por isso tudo. E eu nunca tive, pastor, uma paz na minha vida, nem quando eu, recebi o meu diploma, né? Tem aquelas datas especiais da vida, não, foi diferente. E ali eu entendi, opa, que é isso? Isso é Jesus? Quero conhecer ele mais. Eu não estou acreditando o que eu estou sentindo. E não era assim uma sensação apenas. Ficou algo constante. Eu ia para casa, eu ia buscar a palavra dele na fonte, no altar. Eu ia para casa. E ali eu comecei, na caminhada. E diretamente, pastor, na palavra. Até no dia no hospital que eu passei por um processo muito doloroso, que foi de Covid, né? Mas Deus permitiu também, eu ficava em uma fila de 100 familiares para ter notícia da minha mãe. E durante 7 dias, era notícia só ruim. Mas sabe o que eu estava? Na recepção com a Bíblia dela na mão. E foi a minha fonte. Foi ali que eu me libertei. Eu não me apeguei a homens, eu não me apeguei a coisas como eu fazia isso, né, antigamente. E ali eu comecei, pastor. Aí ali eu percebi o que eu preciso fazer. Aí Deus mostrou. Se entrega no altar com tudo.
quero me batizar. Quero matar essa velha criatura. E foi um processo. Deus veio falando. E eu perguntando o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer que eu faça. E Ele fala com a gente. É diferente quando eu pergunto assim para um obreiro, né, quando eu cheguei na obra com um pastor. O que eu tenho que fazer? O pastor, claro, vai ser usado por Deus, vai falar, você vai fazer isso, isso, isso. Mas quando Jesus fala com você é completamente diferente. E ali eu percebi assim, nossa, eu perdi muito tempo. Tudo que eu acreditava. E minha mãe me falava, não se encanta com o brilho do mundo. Mas eu fui para o mundo, me encantei e saí de lá totalmente destruída. Agora, pastor Gabriel e dona Milena, essa é uma forte característica do Espírito Santo, né? É você ter uma paz que ninguém explica, nem você sabe explicar, em meio a um turbilhão, uma confusão, no olho do furacão. Tá ali aqueles problemas te engolindo, aquela situação te engolindo, mas você tá em paz. É como a Raquel falou, é o Espírito Santo falando assim, tô contigo, fica em paz. É forte. E até acredito, Raquel, que se você tivesse passado por essa situação sem a presença de Deus, a sua reação teria sido totalmente diferente dessa. Totalmente, Talvez pastor. você ia querer se matar, como eu já vi casos, igual uma senhora numa igreja que a gente passou, que ela perdeu um dos filhos e ela nunca mais foi a mesma. Olha o comentário da Daniela Soares, que interessante. A depressão e a ansiedade têm aumentado muito e por não, os jovens, né, conseguirem acompanhar tantas mudanças e acabam se sentindo incapazes e inúteis por não seguirem padrões impostos. É verdade. Sim. Né? Esses padrões que são padrões de desconstrução da imagem e semelhança de Deus, que os jovens querem tanto acompanhar, querem tanto fazer, é que fazem com que ele às vezes fique depressivo, porque esses padrões de desconstrução da imagem e semelhança de Deus faz com que os jovens cada vez mais precisem disso para uma autoafirmação. Como você falou no começo, se eles não fizerem parte daquela tribo ali com aqueles mesmos costumes, com esses padrões, eles se sentem fora da manada e aí vem a depressão, o vazio existencial, assim, aí aonde vem o mal e fala assim, o melhor que tem para você é morrer. E a gente sabe que aquele padrão que a gente vê ali na mídia, dos artistas, rede social, Instagram, aquilo não é uma realidade. Porque ninguém vai postar uma foto triste, ninguém vai postar uma foto chorando. Ninguém posta. Eles vão postar, entre aspas, o melhor deles. O sucesso, a alegria, a diversão. Vai postar uma foto sorrindo. E eu já vi até casos, né, da pessoa postar uma foto ali sorrindo, mas ela por dentro tá mal. Uma vez aquele cantor Eduardo Costa, se eu não me engano, ele falou isso. Que ele faz um show para milhares de pessoas, mas quando ele chega em casa ele está sozinho, o vazio, a tristeza e a depressão. Então o jovem ele não pode se iludir por aquilo que ele vê na internet, que aquilo não é uma realidade, né? Aquelas mulheres bem produzidas, os rapazes ali com aquele físico excelente, a grande maioria é montado. Bom, a gente está já caminhando para o final do podcast. Eu queria pedir a você, o Raquel, o pastor Gabriel Milena, para quem está nos assistindo agora, os jovens, o que é ser um jovem de verdade com a imagem e semelhança de Deus? O que é ser esse jovem que tem uma alegria verdadeira, que tem uma paz verdadeira, que pode desfrutar de uma alegria verdadeira e que não é passageira, que é constante, como a Raquel falou? Diz para mim aí, porque o senhor toma conta dos jovens, tem um trabalho aí, e o senhor vai falar como é que o pessoal pode procurar o trabalho. Fala aí pra gente. Pastor Luiz, não tem outra palavra. É o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é transformada numa nova criatura. Nós temos o testemunho da Raquel, nós temos o testemunho também, acredito que o senhor já conhece, do Isaías, né, que foi traficante, foi MC, mais depressivo, viciado em maconha, cocaína, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele não precisa mais buscar essa alegria, preencher esse vazio nas drogas, nos vícios, na noitada, na balada. A pessoa, quando ela tem Deus, ela é feliz. Ela é feliz consigo mesma e ela consegue fazer feliz também a pessoa que está do seu lado. Ser um jovem
Feliz é ser um jovem de Deus, é ser um jovem que anda na presença de Deus. Há uma grande diferença da pessoa antes de ter a presença de Deus e a pessoa quando ela tem a presença de Deus. É como a Raquel falou, quando se tem a presença de Deus, até em meio às dificuldades, tempestades, fogo e terremoto, a pessoa tem paz. A presença de Deus é indispensável, né, dona Miriam? Indispensável. Eu queria falar para quem está nos ouvindo, você que ainda não teve essa experiência, que dê uma oportunidade, né? Porque o jovem dá oportunidade a muitas coisas nesse mundo, dá oportunidade para uma nova amizade, né? Então, dê uma oportunidade, né? Faça parte da Força Jovem Universal, logo mais a gente vai falar o endereço, mas dê uma oportunidade, porque não tem outro caminho, não tem outro caminho. Você que busca a verdadeira felicidade é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E Raquel, Moisés sabia disso, né? Porque Moisés Deus falou para ele, ó, pode ir para a terra prometida, mas aí ele falou para Deus, olha, sem a sua presença eu não vou. Não tem como. É como as pessoas do mundo. As pessoas podem ter tudo no mundo, mas sem a presença de Deus vai ser só um vazio existencial. Vai ser só uma desconstrução da imagem e semelhança de Deus. Mas hoje não, né, Raquel? Contigo não, né? Não, comigo não. E depois desse encontro que eu tive, aí eu olhei, eu falei, não, eu vou sacrificar. Então eu sacrifiquei amigos, relacionamento, sacrifiquei o meu eu, para que depois, sim, me esvaziando, o Espírito Santo conseguiu habitar. E aí, aquilo que eu oscilava, tudo que eu tinha, eu cheguei a ter complexo, inferioridade, ansiedade, tudo que eu contei, quando o Espírito Santo veio, que foi um processo, que, né, foram meses até eu receber o Espírito Santo, mas depois que eu recebi, foi instantâneo. Foi instantâneo. E ali, eu digo que não foi nenhum curativo que Jesus colocou, não. Ele realmente restaurou a minha alma. E assim, o que eu vejo, os jovens hoje que estão aí, os jovens que estão agora assistindo, isso tudo é ilusão, isso tudo passa, isso tudo é vaidade. E vocês sabem disso, porque quando cada um entra no seu quarto, fecha a porta, ali entra o vazio com cada um deles. E é coisa que eles não passam para o pai, não conversam, não pode estar perto do amigo, não. Então há tempo. A gente está vendo aí, a gente está vivendo o tempo de apostasia, né? Do esfriamento, né? Inclusive, se o senhor me permitir rapidinho... Nós temos 2 minutos e meio. Tem uma palavra que eu achei muito... Hoje caiu para mim, eu achei muito forte. Que Deus, que fala o quê? Foi em Hebreus, os senhores com certeza já conhecem. Que para Deus é impossível. Tem algo para Deus que é impossível. Eu fiquei pensando, como assim? Deus é Deus do impossível. O quê? É quando a pessoa, ela tá crucificando para si mesmo. Então é isso. Se a pessoa, ela se entregar ali, se esvaziar, Deus faz a parte dele. Pastor Gabriel, vamos lá. Procurar o senhor lá para poder tirar esse jovem dessa desconstrução e ter uma vida verdadeira. Pastor Luiz, nós temos a reunião do Algo a Mais, que é uma reunião mais voltada para a palavra e a busca, toda sexta-feira, 8 horas da noite, ali na Catedral de Macaé. E nós temos o nosso encontro jovem, que é aos domingos, 4 horas da tarde, ali na rua Jandira Pelingeiro, número 460, bem ali ao lado do Terminal Central. Então, eu, a minha esposa, os obreiros, vamos estar ali pronto para ajudar esse jovem que quer ajuda, né? Tá certo. Fecha aqui em mim aqui. Então você que quer ajuda, até você que é mãe que vai assistir, precisa de ajuda para o seu filho, sua filha, esteja ou sexta-feira às 8 horas da noite ou aos domingos, 4 da tarde, ali na rua Jandira Pelingeiro, número 460. É só procurar o pastor Gabriel, a dona Milena, a Raquel. Você vai ser muito bem recebido e pode ter certeza que vai haver uma transformação real e verdadeira. E eu quero aproveitar para te convidar para esse próximo domingo, 9h30 da manhã, grande concentração de fé e milagres. Você que precisa de um milagre, você que precisa vencer esses problemas internos, não os externos. Porque primeiro, se você conseguir resolver o problema interno, o da alma, os externos vão ser acrescentados, vão ser resolvidos, tá bom? Nós vamos chegando aqui ao final. Foi muito legal estar com vocês aqui. Muito obrigado, pastor Gabriel, pela presença. Eu que agradeço essa participação especial. Obrigado, dona Milena. Obrigada. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço pela oportunidade, pastor.
Então, pessoal, é isso. Nós estamos terminando aqui mais um Pode Falar podcast. Semana que vem tem mais com mais um tema para poder a gente sempre estar batendo esse papo aqui, tá bom? Uma boa noite, forte abraço. Deus abençoe.